Boa noite a todos. Me chamo Magda Testa Caglione e sou docente e pesquisadora da Fundação Logosófica de Blumenau. E queremos manifestar aqui a nossa alegria pela participação de todos vocês. A ciência logosófica foi criada em 1930 pelo pensador e humanista argentino Carlos Bernardo González Pecotti, também conhecido como Raul Sol. Esta ciência do aperfeiçoamento humano tem como objeto de estudo a própria vida do ser. Ensina o homem a realizar um processo de evolução consciente, mediante o conhecimento de si mesmo. A Fundação Logosófica é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública e está presente em todos os continentes do mundo. Aqui somos todos docentes e pesquisadores dos assuntos e temas propostos. A logosofia entende que é sabendo e não crendo que o homem alcança a consciência e o governo de sua própria vida, do que pensa e faz. Como um dos objetos de estudo na Fundação Logosófica, as leis universais nos trazem muitas inquietudes e aprendizados. Hoje iremos compartilhar com vocês um pouco do que estamos compreendendo sobre esse tema. Por acaso, vocês já refletiram sobre o que são leis universais? Como essas leis atuam? Será que existe uma lógica em suas atuações? Quais os benefícios que obtenho ao compreender e me adequar ao funcionamento das leis universais? Será que alguém as criou? Se sim, com qual propósito? Por que será que são classificadas como leis? Quer compartilhar a filosófica? Seguinte, convenhamos que as leis da criação ainda são muito pouco conhecidas pela humanidade, já que, sendo elas advogados e juízes ao mesmo tempo, a maioria ignora como elas atuam e como ditam suas sentenças quando julgam. Temos aqui hoje conosco dois docentes e pesquisadores da ciência logosófica, Ramon Benedetti e Tiago Schlemper, que vão compartilhar conosco suas experiências e compreensões sobre o tema Leis Universais. Ramon, durante as suas pesquisas, o que você compreendeu sobre leis universais? Qual a importância destas leis na vida do ser humano? De que forma o conhecimento destas leis podem impactar nas nossas vidas? Você pode trazer um pouco sobre essa sua busca, o que o motivou a estudá-las, o que você descobriu? Oi, Magda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para quem está nos assistindo. Falar das leis universais para mim é recordar automaticamente da minha aproximação com a Fundação Logosófica, né? E também da minha relação com o Criador. Eu fui criado em uma família muito religiosa e durante toda a minha infância e adolescência a gente sempre frequentou bastante a igreja. Com a chegada da juventude, as inquietudes foram aumentando e eu percebi que as respostas que eu tinha dentro de mim já não eram suficientes. Então comecei a procurar alguma instituição que me auxiliasse nessa busca por essas respostas, as respostas àquelas grandes perguntas da humanidade, né? De onde eu vim, para onde eu vou, será que existe Deus? Quem é Deus, né? Nessa época, as buscas, até visitei outras instituições, e naquela época eu fiquei sabendo de uma palestra que teria aqui na Fundação Logosófica de Blumenau, e eu vim e me identifiquei bastante com o que foi apresentado, assim. E comecei meus estudos na Fundação. E dentre tantos temas que a gente estuda aqui na Fundação, me chamaram muito a atenção, e a curiosidade foi bem grande assim, em relação às leis universais e a maneira como se estudava Deus.
se falava de Deus, se estudava Deus, mas não tinha qualquer tipo de cântico ou de reza. E essa busca, se buscava sempre sentir e entender a criação, o Criador através da sua criação, das leis universais, do autoconhecimento, e não através da crença, que era o que eu estava acostumado até então. Isso para mim foi bem diferente do que eu estava acostumado, né? Na época, na Fundação Logosófica, eu sempre foi me incentivando a questionar. Também foi algo muito diferente. E incentivando a encontrar as minhas próprias respostas. E não somente aceitar o que me era apresentado. O tema das leis universais, pela importância e pela complexidade que tem, com frequência faz parte dos nossos estudos aqui na Fundação. E conhecer essas leis, como que elas atuam e para que servem, foi muito importante, inclusive, para me aproximar do Criador. Foi aumentando o meu autoconhecimento e aprendendo a conhecer como funcionava a criação, que foi acontecendo essa aproximação. Algumas das leis que o autor nos apresenta são as leis de evolução, a lei do tempo, lei de herança, do afeto, da redenção, dos câmbios. Com essas mudanças, naturalmente mudou também o meu conceito de Deus. E aquela ideia de um Deus sentado em um trono, julgando a todos, a ideia de que ele estava lá sentado, poderia fazer tudo o que quisesse, a qualquer momento, ou que se eu tivesse fé, eu poderia pedir o que eu desejasse. Eram coisas que o meu sistema racional já não aceitava mais. Era tudo que me tinham apresentado, né? E o conhecimento dessas leis universais, que o autor da Logosofia veio me apresentar depois, foi como se alguém tivesse removido aquela fumaça assim, que ofuscava o meu entendimento. E apesar de eu não estar satisfeito com o que eu tinha aprendido até então, eu não tinha base para conseguir chegar num próprio entendimento, né? Formar os meus próprios conceitos. E foi assim com esses estudos que a gente faz com frequência aqui na Fundação, que eu estou conseguindo entender melhor a criação, o Criador e a forma como ele atua. Essa conexão com o Criador, com a criação. Enfim, para não me prolongar muito e respondendo a pergunta, hoje, no meu entendimento, até aqui, as leis foram criadas para reger a criação, guiando tudo que foi criado a seguir um processo de evolução, né? Em todos e tudo, né, está seguindo esse processo. E essas leis são a expressão máxima da criação, do Criador, né? Ramon nos trouxe algumas experiências vividas e nos deixa refletir sobre a importância de conhecer um pouco mais sobre o tema proposto, as leis universais. E como elas podem nos ajudar, nos favorecer em vários aspectos de nossa vida. E você, Tiago, o que tem compreendido sobre as leis universais? O que tem aprendido com a logosofia? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar que eu estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre as compreensões que eu tenho tido até agora sobre as leis universais. Como essas leis atuam na minha vida, né, e eu espero colaborar um pouco e ampliar na compreensão de vocês sobre esse tema que é tão inquietante. Bom, quando eu era criança e adolescente, eu sempre escutava os adultos falarem assim, que se tal pessoa fizesse algo de errado ou injusto, essa pessoa não sairia impune, pois a vida iria cobrá-la sobre aquela injustiça cometida. Alguém aqui já escutou esse ditado popular? Eu escutei muito quando eu era criança. Mas eu me perguntava, quem faria essa cobrança daquele que cometeu essa determinada injustiça? Seria uma justiça divina? Mas de que forma? Então, apesar de na época eu observar assim alguns sinais de que isso poderia ser verdade, eu não tinha como comprovar essa veracidade, né? Eu sequer sabia onde encontrar elementos confiáveis que me levassem a respostas para as perguntas que eu tinha, né? Mas aquilo continuava me inquietando. Foi então que eu iniciei os meus estudos na Fundação Logosófica e eu me deparei com um método de investigação que me leva a formular as minhas próprias compreensões sobre o que são as leis universais.
por meio da observação de como as leis atuam na minha vida, experimentando essas leis na minha própria vida. Então eu pude, aos poucos, trocar o crer pelo saber, começar a conhecer essas leis. Tiago, você falou sobre este aspecto da justiça divina e das leis universais. Qual a compreensão que você vem formulando sobre a relação entre as leis universais e o Criador? Certo. Bom, similar ao que o Ramon expôs, também me parecia sempre muito ilógico a maneira como as religiões me apresentavam Deus como um personagem no qual eu deveria temer, né? No qual eu deveria fazer pedidos para serem atendidos, né? Então, para mim, sempre foi uma incógnita também sobre como Deus podia ser onipresente, onipotente e onisciente, né? Como ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso me inquietava bastante. Então, à medida que na escola e na universidade eu fui estudando os processos de evolução do universo, surgimento da vida na Terra, né, a evolução das espécies, o conceito que eu tinha sobre Deus anteriormente foi se desfazendo. Contudo, apesar de eu começar a construir uma visão mais evolucionista sobre a nossa existência, eu não chegava a ser cético ao ponto de pensar que tudo que existisse fosse um mero resultado do acaso. Algo dentro de mim me fazia pensar que, apesar de eu não poder comprovar esses fatos, né, existia um propósito superior na minha vida, na minha existência aqui na Terra. Contudo, nenhuma teoria evolucionista que eu buscava, né, mencionava qualquer coisa a respeito desse propósito da existência. Então, ao começar a estudar logosofia, eu fui compreendendo que os processos de evolução, eles não são antagônicos aos processos de criação. Tem um fragmento da sabedoria logosófica que me chama muito a atenção. As leis universais são a manifestação fiel e universal de sua onipotente e suprema vontade, regendo a vida cósmica tanto quanto a humana. Bom, então o conceito que atualmente eu venho formando sobre as leis universais é que essas leis são plasmadas em todos os processos da natureza, incluindo minha própria natureza. Então essas leis, estando em todos os lugares, sendo inexoráveis e infalíveis, é que expressam essa onipresença e essa onipotência do Criador. Dessa forma, eu não vejo mais a necessidade desse Deus personificado, né, que intervenha em cada drama humano individual, né, senão que essa vontade já esteja expressa nas suas leis. E isso me parece muito mais lógico, né? Eu também venho compreendendo que essas leis são estabelecidas e imutáveis. Então, é o ser humano que deve, por meio do conhecimento, do seu sistema mental e sensível, né, buscar a conhecer essas leis e se adequar a elas. Essa é a compreensão que eu venho formando. E você, Ramon, mencionou as leis da evolução, do tempo, da herança, a lei do afeto, do conhecimento, de redenção, a lei dos câmbios. Você, por favor, poderia falar um pouco mais sobre uma dessas leis que a logosofia ensina a compreender? Talvez a primeira que eu compreendi, assim, que foi uma que me tocou bastante, foi a lei de herança. Essa lei, assim como todas as demais, né, possui, assim, algumas características. Ela é justa, exata, ampla, generosa e inexorável. São algumas características que todas as leis possuem. E ela atua, então, sobre todos nós. Ninguém consegue escapar de seus efeitos e ela está atuando sempre, né? E a todo momento. Um dos conceitos que a logosofia apresenta sobre a lei de herança é a herança de si mesmo. Todos nós herdamos a nós mesmos. O Ramon de hoje é a herança do Ramon da juventude, que foi herança do Ramon da adolescência e assim por diante. Eu posso também considerar em escalas de tempo maiores, né? Por exemplo, será que eu posso herdar o Ramon de hoje em uma vida futura? Será que não pode ser a explicação de irmãos serem tão diferentes, mesmo tendo tido os mesmos pais e a mesma educação?
ou a explicação de termos algumas aptidões naturais, ou se eu posso ir para uma escala ainda menor, como o Ramon de hoje, ser fruto do Ramon de ontem. E conhecendo e entendendo como funciona essa lei, isso me gera uma responsabilidade enorme comigo mesmo. Por mais que existam fatores que influenciaram na formação de quem eu sou hoje, agora eu começo a ter mais consciência e questionar o que eu quero levar para o futuro. Eu começo a me questionar o que eu estou fazendo hoje para o Ramon de amanhã. Quais características eu tenho hoje que eu gostaria que o Ramon de amanhã não tivesse? Esse senso de responsabilidade para comigo me faz cuidar muito da atuação de outra lei, que é a lei do tempo. Esse tempo que, como as outras leis, né, está atuando sempre e está passando sempre, né? O tempo não para. E o autor da Logosofia, ele traz que tempo é vida. E entendendo que tempo é vida, eu começo então a cuidar para não desperdiçar o meu tempo, sabendo que estarei desperdiçando parte da minha vida. E eu busco utilizar esse tempo da melhor maneira possível, né? E evitando desperdiçá-lo com futilidades ou com algo que vá, buscando sempre utilizar com algo que vai me tornar um ser humano melhor. Aliás, essa lei de herança, inclusive o autor tem um livro exclusivo sobre essa lei, um livro fininho, assim, bem gostoso de ler, que pode ser baixado no site da Fundação Logosófica, para quem tiver interesse. Obrigado, Marco. Lei da herança, lei do tempo, lei da adaptação, são algumas das leis universais que estão atuando, independente de eu a conhecer ou não. Como as leis da física, não é mesmo? Que atuam independentemente do meu conhecimento sobre elas. E você, Tiago, tem compreendido a atuação destas leis em suas vidas? Estas leis existem para nos cobrar e nos punir? Eu tenho compreendido que essas leis universais, elas não existem só para nos cobrar e para nos punir, né? Elas também nos outorgam assim direitos, nos resguardam de alguns males, né? Uma vez que a conhecemos, uma vez que a gente se coloca a conhecer essas leis. Eu diria que essas leis são como assim balizas reguladoras que me auxiliam na conquista dos meus erros e me guiam no caminho do aperfeiçoamento individual. Eu faço uma analogia dessas leis como se fosse um caminho, uma estrada, né? Uma estrada sinuosa com várias curvas. E nessa estrada existem assim várias placas me orientando, né, como eu devo proceder nesse trajeto. Então, o êxito que eu obtiver em realizar esse trajeto com segurança e o acerto que eu obtiver vai depender do conhecimento que eu tiver sobre esse trajeto e a sinalização dada, né? E o quanto eu estou disposto a seguir esses sinais, né? Então, essas leis, elas existem assim independente da minha vontade. E elas atuam também independente do conhecimento que eu tenho sobre elas. Agora, se eu quiser me beneficiar dessas leis, eu tenho que me colocar a conhecer o seu funcionamento, né? Por exemplo, eu vou citar o exemplo de uma lei física, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela atua para todos nós conhecendo essa lei ou não, né? Vocês não concordam? Não é porque eu desconheço sobre a lei da gravidade que eu posso sair andando pela janela do 15º andar de um prédio esperando não despencar. Tá? Então, eu compreendo que o mesmo ocorre com as leis universais. Elas existem independente da nossa vontade e elas atuam independentemente do conhecimento que eu tiver sobre elas. Mas eu aumentando a minha observação sobre os fatos que ocorrem na minha vida, eu posso tentar estar mais consciente, né, sobre essas leis, sobre os meus erros, sobre os meus acertos e a consequência disso para a minha vida, né? Através do conhecimento das leis universais, eu consigo atuar de forma mais acertada? Minha consciência é fundamental para que eu não infrinja as leis e cometa menos erros? Na ciência logosófica, assim, eu me sinto muito livre, né,
para eu pensar. Então, é uma ciência que fomenta o livre pensar, né? Sobre todos os aspectos que concernem a nossa existência. E fomenta também a comprovação desses aspectos na própria vida, né? Eu tenho compreendido que, assim, nós não devemos nos submeter a essas leis universais sem o uso de nossa consciência. Sendo consciente dessas leis, eu posso ter uma participação mais ativa e me aparelhar a essas leis sem infringi-las, né? Tem um ensinamento também, um trecho de um conhecimento da sabedoria logosófica que fala que o homem estabelece contato com as leis universais por meio de sua consciência, né? Isso eu percebo que essa é uma prerrogativa humana. Tiago, você poderia dar um exemplo de como as leis universais estão expressas na natureza e como podemos identificar a atuação delas em nossas vidas? Sim, eu tomo assim como exemplo as leis de evolução e de adaptação. Por exemplo, os animais e as plantas, eles evoluíram, né, e se adaptaram por um longo período de tempo para adquirir características que são vitais para sua espécie, né? Então, se essas espécies não fazerem o uso dessas características, seria ir contra esse longo processo de evolução e adaptação percorrido por essas espécies, né, para que obtivesse essas características. Por exemplo, o quão demorado, né, foi um processo de evolução e adaptação de um camaleão, por exemplo, para que ele pudesse mudar a sua cor conforme o ambiente em que se encontra, né, para que não se tornasse uma presa fácil para um predador, um longo período de tempo. Agora, o que aconteceria se um animal como esse, por exemplo, não se utilizasse dessa característica adquirida por essas leis de evolução e de adaptação? Muito provavelmente que se tornaria uma presa muito fácil, não é? Eu observo é que as espécies de fauna e de flora, elas não possuem o conhecimento da atuação dessas leis. Elas ficam somente à mercê da atuação dessas leis na própria vida. E elas vão evoluindo por meio de seleção natural, sendo que as mais adaptadas sobrevivem e possuem mais chances, né, de se reproduzir. O ser humano também sofre influência dessas leis de evolução, de adaptação, né? Mas, diferentemente dos animais e das plantas, nós temos a prerrogativa de ter a consciência sobre a atuação dessas leis na nossa vida. Então, eu posso, por exemplo, me perguntar, por que eu quero me adaptar a tal situação, né? Quais as consequências dessa adaptação para a minha vida, né? Posso me perguntar o quão eu estou evoluindo em determinado aspecto da minha vida, que eu gostaria de mudar, né? E posso colocar essa evolução em marcha. Então, eu compreendo que, do mesmo modo que as plantas e os animais, eu também fui adquirindo as características que me foram outorgadas, né, por essas leis de evolução e adaptação. Por exemplo, eu conto com um sistema mental e com um sistema sensível, né, que me permite fazer escolhas na minha própria vida mediante, assim, N situações, né? Distinguir o que é o certo do errado, razoar, refletir sobre alguns aspectos, sobre algumas atitudes, né? Agora, se eu não me utilizar desse sistema, né, sensível e mental do qual eu tenho, eu também fico à mercê do acaso, né? E eu vou contra as leis que me permitiram desenvolver esse sistema mental para ser utilizado em diversas situações, né? Então eu ficaria como o camaleão que não se utiliza das características que foi adquirindo ao longo de um processo de evolução, né? E fico à mercê do acaso. E você, Ramon, que outra lei universal você está observando em sua vida? Que é a lei de redenção, né? Ela é uma lei que o autor da logosofia me apresentou também e que veio quebrar paradigmas que eu tinha e que eu considero assim mais um grande exemplo da justiça que existe na criação. Eu venho entendendo que eu sou o único que pode redimir os meus próprios erros. Ninguém além de mim pode fazer qualquer coisa para compensar por algo que eu tenha feito de errado.
E isso hoje me parece muito claro. Seria ingenuidade minha hoje acreditar em qualquer coisa contrária a isso. E ser redentor de mim mesmo, eu entendo que é eu aprender com os meus erros e eu não errar novamente. E estar sempre buscando fazer o máximo, ao máximo possível, fazer o bem. E assim eu consigo que, com o passar do tempo, os meus erros se tornem insignificantes perto do todo, né? Da quantidade de bem que foi feito. Assim. Então, a lei de redenção é uma lei muito bonita e que me traz muita responsabilidade com os meus atos, né? Que eu trago essa responsabilidade dessa redenção totalmente para mim. No início da atividade, fizemos alguns questionamentos. O que são leis universais? Como essas leis atuam? Esperamos ter colaborado com algumas compreensões sobre o tema e perguntas feitas. Que todos possam pensar e questionar um pouco mais sobre as leis universais. Como instituição de estudos, a Fundação Logosófica promove frequentes palestras e atividades que visam difundir o conhecimento. Essas atividades, em respeito às orientações dos órgãos oficiais, estão sendo feitas na modalidade virtual. E vocês podem acompanhar o calendário delas pelo Instagram e pelo Facebook. Fundação Logosófica Blumenau. Outro meio de estar informado das atividades é pelo site oficial da Fundação, www.logosofia.org.br, no qual é possível fazer também o download gratuito dos livros de logosofia. E para quem ficou inquieto e quer conhecer mais sobre a ciência logosófica, a Fundação oferece um curso gratuito de informação. Esse curso é individual, tem duração de 1 hora semanal, onde cada um pode, inclusive, escolher o melhor dia e horário para realizá-lo. Para participar, você pode preencher o formulário de pedido de curso, disponível no link do slide ou no QR Code, que estaremos entrando em contato com vocês. Em nome da Fundação Logosófica, agradecemos novamente a participação de todos e solicitamos a gentileza de preencher a avaliação da palestra através do link ou do QR Code, pois utilizaremos essas informações para aprimorarmos as futuras atividades. Tenham todos uma excelente noite. Uma boa noite, muito Tchau, obrigado. Thiago. Obrigado. Boa Tchau, noite. grato.